Olá, pessoal. Nós estamos aqui em mais um podcast do Empreendedores Campinas com pessoas especiais, convidados especiais. Estamos com o Ezequiel da English Coffee, o Felipe do Organiza BPO Financeiro e também com a Sandra da Sanfap. Certo, pessoal? Gostaríamos então que vocês se apresentassem, fizessem o pitch de vocês. E esse pitch tem uma média aí de 60 segundos, tá bom? Vamos começar pelas mulheres, pela Sandra. Sim. Sandra, seja bem-vinda. É um prazer estar aqui com você. Obrigada por ter aceitado o convite. E pode se apresentar, por favor. Obrigada, é um prazer, é uma honra estar com vocês. Eu sou a Sandra Moraes, CEO na Sanfap, corretora de seguros. O meu compromisso é trazer para as pessoas, de forma humanizada, a cuidar dos bens, dos patrimônios, da vida, da família, trazendo proteção e segurança. E ao longo da minha vida eu tive planos de como proteger pessoas. Então foi através do ramo de seguros. Legal. E todos, né, ao meu redor, todos na minha vida, todos na caminhada, nessa jornada, eu abro o espaço, eu abro os meus braços para receber, com todo carinho, com todo acolhimento, porque é isso que as pessoas buscam hoje. E eu sei que você também tem essa busca. Qual é a proteção que os seguros podem me oferecer? Então, na Sanfap Corretora de Seguros, nós podemos oferecer para você. Oh, Top. muito bom. Poderíamos até ter palmas agora. Felipe, por favor, se Bom dia, apresente. pessoal. Eu sou o Luiz Seja Felipe. bem-vindo. Obrigado. Eu sou o Luiz Felipe, eu represento a Organiza, uma especialista em BPO financeiro, e o meu objetivo é ajudar empresários a ter mais tempo e dinheiro. De que forma isso acontece? É a partir da terceirização do financeiro. Então, em vez do empresário se dedicar a fazer planilha, fazer os pagamentos, notas fiscais, eu assumo toda essa parte de forma terceirizada e ele consegue focar na sua atividade principal e nos seus clientes também. Então, ele tem mais atenção para fazer o que ele gosta e atender os seus clientes. E acredito que, assim como a Sandra, a gente consegue trazer mais segurança para os nossos clientes. Top, muito bom. Muito bom. Obrigada pela presença. Eu que E agradeço. Ótimo, mais Ezequiel, vezes. Bom, pessoal, vamos lá. Eu sou Ezequiel Fernandes, bom dia, é um prazer recebê-los. Eu sou da English Coffee, está aqui na tela. Nós somos um método de inglês bem diferente do tradicional, porque nós não trabalhamos com com a gramática solta e sim com o inglês contextualizado. As escolas tradicionais geralmente trabalham livros, exercícios, gramáticas e regras. No nosso caso é bem diferente porque a gente traz o conceito de como a criança aprendeu sua língua mãe, falando. Então eu já deixo aqui o convite para vocês e para quem está assistindo também, fazer uma aula experimental e validar todos esses detalhes, todos os passos do método da English Coffee. muito bem. Então, nós temos aqui a English Coffee, com a inovação do ensino do inglês através da conversação. Nós temos o Organiza BPO Financeiro, com o Felipe, na gestão e estratégia e organização ali das finanças empresariais. Perfeito. E a Sandra, da Sanfap Seguros, trazendo a proteção, a segurança, aí tanto para empresas como para a família. Exato. Certo? E o tema de hoje é empreender, é transformar desafios em oportunidades. Empreender hoje em dia não é algo tão fácil quando se aparecem algumas cartilhas por aí, não é verdade? Sim, com Empreender certeza. é algo que a cada dia você vai vencendo, vai avançando. Então, os empreendedores nós sempre convidamos para que possamos compartilhar realmente experiências e se conectar cada vez mais. O propósito, então, de cada empresa de vocês, eu gostaria que vocês comentassem um pouco, né? Então, Sandra, me fale um caso real, e esse caso real onde a empresa, Sanfap, fez a diferença na vida de alguém. Um caso. Você consegue compartilhar? Sim, a empresa ela fica localizada aqui em Campinas, na Avenida Brasil, e a empresa começou a diferença pela minha vida como mulher, mãe, esposa e além de tudo, empresária. São desafios? Sim, mas eu compartilho com vocês, é um desafio maravilhoso.
porque é saber que nós temos o potencial, a autoridade dentro de nós de levar algo adiante e alcançar pessoas no mesmo propósito. Então, eu vejo muitas mulheres alcançando os espaços delas, assim como os homens, que têm também, né, ao lado. Eu vejo que hoje não é apenas um, é lado a lado, o homem e a mulher, trazendo esse propósito da vida e alavancar em negócios, e nunca desistir. Sempre acreditar em você. E é isso que eu fiz comigo. Então, eu digo como a conquista, como propósito, começa em mim. E através de mim, Transborda em outras transbordar em pessoas. outras pessoas. É isso que eu tenho para dizer. É isso Legal. mesmo, muito bem. Você, Felipe, um caso aí real que você tem em mente? Nossa, lembro de um case aqui que fez a diferença tanto para mim quanto para a empresa. Não, bacana. O meu case de sucesso que eu gosto bastante de comentar são dois, na verdade. Um é uma empresa que não tinha ainda a sua organização financeira, então o próprio dono tinha que fazer todas essas partes, seja ele de cobrar o cliente, emitir a nota para o cliente, mandar para o cliente, fazer tudo isso e ainda classificar essas contas, né? E a gente, quando terceirizou isso, deu mais liberdade para esse empreendedor e ele conseguiu então ter mais sucesso porque ele começou a realmente a executar o que ele é o propósito dele, que era ir atrás de mais clientes, conseguir mais negócios, fechar mais negócios enquanto a gente cuidava de toda essa parte. Legal. E uma outra que eu gosto de comentar que é bem bacana, uma outra cliente nossa, onde ela tinha várias maquininhas de cartão e para ela fazia mais sentido às vezes passar em uma, passar em outra, e a gente começou a analisar as taxas e como estava sendo cobrada. Dentro de um ano, a gente notou uma diferença muito grande em uma das adquirentes e a gente mandou um relatório para ela onde tinha uma defasagem de R$ 4.500. Então, imagina você perder R$ 4.500 sem saber que esse dinheiro estava lá para ser seu. Então, hoje ela já está recorrendo para conseguir esse dinheiro de volta. Então, essa é um case que eu acho muito bacana de só de fazer uma análise do que já estava sendo feito, conseguir recuperar esse dinheiro para essa cliente. Com certeza. E ela com esse dinheiro consegue utilizar e avançar em outras partes, como o Sim, marketing da empresa. é um investimento em marketing, Sim. um maquinário novo, ou até numa, né, vamos dizer assim, um mimo para os seus funcionários, né? Com Então isso é certeza. muito importante. Um dinheiro que Mais estava dinheiro na perdido mesa. praticamente. É, dinheiro está na mesa, né? Tem que pegar. É isso Que aí. legal. Muito top. Show. E Ezequiel, algum aluno assim que você falou, gente, orgulho em ter formado esse aluno na English Coffee? Na verdade, nós temos muitos casos, né? O aluno que segue o que tem que ser seguido, com toda certeza chega no resultado, mas o que vem na minha mente hoje, nesse momento, acho que dois casos, são duas mulheres no caso. Uma delas, ela trabalhava na área financeira, já falava um pouco de inglês, mas ainda bem travado. Ela fez inglês com a gente, ela desenvolveu bem antes do esperado, né, que a duração são 18 meses, porém em 6, 7 meses ela já estava com um resultado bem legal. E o sonho dela era migrar de área, né? Ela era da área financeira dentro de uma empresa multinacional na área de telecom, e o sonho dela era se tornar comissário de bordo. Ela queria voar pelo Brasil e fora, e ela fez o curso lá, os procedimentos, e precisava do inglês. Então a gente turbinou o inglês dela, e ela já estava numa fase saindo da empresa atual, em processo com uma das empresas de voo, e ela foi aprovada em relação ao perfil dela e também com inglês, né? Porque se não tem inglês, essas empresas de aviação não faz aprovação. E outro caso é uma aluna que é da área de desenvolvimento, né, de software, e ela precisava do inglês porque ela já tinha uma experiência muito boa nessa área de desenvolvimento, linguagem e programação, trabalhava em São Paulo. Ela era de São Roque, ela ia para São Paulo todo dia, que não é tão longe, mas o sonho dela era trabalhar numa empresa específica lá em Dubai. Também nessa área de desenvolvimento, eles desenvolvem sistemas de hospital, é uma empresa referência aí global, e aí precisava do inglês, né? Porque Dubai é um lugar que tem muitas pessoas, acho que são 75% por cento de pessoas do mundo inteiro, que é um lugar bem
digamos, cobiçado, né? E o inglês é a língua universal. Então, ela precisava desenvolver o inglês em um tempo recorde. E no caso dela, ela tinha só 3 meses para chegar ao dia da entrevista. E aí, no caso dela, já tinha também uma base. E ela fez mais aulas, porque o regular é uma vez na semana, né? Mas aí ela fez mais aula porque o tempo era curto, 3 meses, então a gente trabalhou também no inglês dela. E também, graças a Deus, deu tudo certo. Eram 6 etapas, 4 etapas era com o pessoal de Dubai, e a quinta etapa da entrevista era com o vice-presidente dos Estados Unidos, e a última etapa com o presidente dos Estados Unidos. E aí ela passou em todas as etapas e cada entrevista tinha uma duração aí de 30 a 40 minutos e foi aprovada. E hoje ela está em Dubai. E aí, como bônus, ela conheceu um rapaz lá que é do, não, acho que Canadá, morando lá, e ela casou e hoje ela tem filha. Então, Que legal. Um case realmente É. de sucesso. Surpreendente. Muito top. Pessoal, obrigada por compartilhar. E, Sandra, como que nasceu a ideia de abrir a Sanfap? De forma resumida, por favor. Como que nasceu essa ideia? Você realmente acordou e falou assim, não, hoje eu vou abrir minha empresa. Como que funcionou? Não é tão simples assim, mas durante toda a minha vida, né, desde jovem, eu sempre, de alguma forma, eu gostava de vender. Trabalhei numa multinacional, departamento financeiro, crédito e cobrança. As finanças sempre esteve comigo. E logo, jovem ainda, entrei no ramo de seguros. E lá trabalhei durante 35 anos, com Uau. experiências no seguros, né, no ramo segurador. Fiz o curso de corretor de seguros, mas naquele momento eu não tinha esses planos. E sempre trabalhando em paralelo com marketing de relacionamento, vendas. Mas quando eu descobri que vendas não é apenas assim você levar um produto para uma pessoa, não, vendas é trazer solução, é trazer resultados, é trazer sonhos, né? E ver realizar sonhos. E eu vi isso muito trabalhando no ramo de seguros, na vida das pessoas, que elas não compravam apenas uma pólice de seguros. Ela tinha segurança, proteção no momento de um sinistro. E isso eu sempre trouxe para dentro de mim, e durante anos, né, que se passaram, estudando, teve sim um momento que, como se eu tivesse travada durante 2 anos, que eu saí da corretora em busca de um propósito, Você de ficou algo 2 anos novo, em pausa, buscando conhecimento, trabalhando paralelamente com tentando outros encontrar o teu ramos. norte. Exatamente. E falando com Deus, que eu falo que Ele é a minha fonte de vida, Ele é tudo para mim. E foi onde Ele me despertou e falou: você já tem tudo pronto, é só ter coragem e começar. Então, realmente, foi a partir daí eu tomei a decisão, montei o meu negócio e estou seguindo com esse negócio faz 1 ano, ó, graças a Deus, e está fluindo, né, com parceiros maravilhosos, né, que vêm ao encontro, porque eu falo que na vida nós não caminhamos sozinhos. E estou conduzindo a corretora e está fluindo, e só tenho que agradecer. Com vários ramos de seguros de automóvel, seguros empresarial, consórcio, Mas todos que se em todos, entrelaçam. isso, tem para tudo. Mas assim, o melhor de tudo isso não é só ser uma empresária hoje, é ver resultado na vida das pessoas. Muito bom. isso aí. E Ezequiel, para você agora. Como Achei que ia seguir a sequência, Não, né? realmente eu quis dar uma quebrada aqui. Exato. Que bom. Como se diferenciar em um mercado saturado? Sabemos que tem muitas escolas de inglês por aí, com métodos tradicionais. Então, como você fala que a English Coffee se diferencia diante de toda essa multidão? Tá. Na verdade, em primeiro lugar, entender, né, o porquê que o mercado está saturado. Eu acredito que esse é o primeiro ponto, que foi um dos pontos que a English Coffee analisou antes de iniciar suas atividades comerciais. Por que que a área de educação, no caso de inglês ou outros idiomas, está saturada? Eu entendi que, primeiro,
no geral, o pessoal acaba oferecendo a mesma coisa, né? Livros, exercícios, gramáticas, regras, e apesar que existem várias marcas, porém, se a gente for analisar mais a fundo, pensando em método, o pessoal acaba oferecendo a mesma coisa. Então, quando a English Coffee surgiu, né, começamos as atividades comerciais, a gente entendeu isso. Poxa, por que que eu vou abrir uma escola ou criar um método igual a todo mundo, sendo que hoje no Brasil poucas pessoas falam inglês, né? Então, a gente desenhou um método diferente que realmente trouxesse resultado e com isso a gente ganhar esse mercado que já está muito saturado. O pessoal, né, na escola tradicional, o pessoal entra lá, fica anos e acaba não desenvolvendo. E pelo fato de estar saturado, a concorrência, né, essas escolas acabam trabalhando na questão do preço, né, não do valor. Ah, Sim. temos ali 10 escolas, as 10 oferecendo o mesmo modelo de método. O que que eu vou oferecer de diferente? Não tem, porque as 10 trabalham com o mesmo modelo de método. Então, entre eles, acaba trabalhando a questão do preço. Ah, ele oferece por 300, eu vou oferecer por 290. Outro oferece 290, eu vou oferecer por 280. Então, isso acaba saturando ainda mais o mercado. E aí, no caso da English Coffee, nós conseguimos bater muito de frente, porque o método é diferente, a gente entrega de fato valor, que é no caso fazer ele falar inglês com fluência, e a preocupação do preço em si é o último caso, porque vamos fazer a entrega de algo diferente. Algo de valor. Exatamente. E realmente são muitos anos, né? Posso falar também, porque eu, Manuela, faço parte da English Coffee e são mais de 14 anos aí, mais de uma década. E nesse tempo todo, começamos com um aluno e fomos crescendo ano após ano, através principalmente de indicações, onde as indicações trouxeram outras indicações e, claro, nós temos vários braços aí para prospecção, para novos alunos chegarem até a escola, mas foi todo um trabalho árduo nesses 14 anos. Exato. E nós fizemos recentemente uma pesquisa com a nossa base da nossa plataforma, da English Coffee, que é online ao vivo, e nós descobrimos que estamos de 24 estados brasileiros, nós estamos em 21 estados brasileiros, então, assim, nos sentimos honrados em todo esse pessoal que confia no nosso trabalho, que dá essa credibilidade toda por tudo aquilo que nós viemos alcançando nesses anos todos, né? E além de todos esses estados, também fora do Brasil, né? Não vou lembrar todos os países, mas um deles é Dubai, Bélgica, Estados Portugal. Unidos, Portugal, Índia, todos alunos brasileiros, né? Mas que moram nesses países que também estudam na English Coffee. É uma honra ter todo mundo Com confiando no nosso trabalho. É muito gratificante. E agora, o Felipe, quais são os erros financeiros que os empreendedores mais cometem, na tua opinião? Como eles devem corrigir esses erros financeiros? O primeiro é misturar pessoa física com pessoa jurídica. Esse é o erro que a maioria comete. É muito difícil, né, quando você está começando, conseguir realmente separar uma coisa da outra. O que é o eu empresário e eu pessoa. Então, geralmente, essa é uma das maiores dificuldades dos empresários no geral. Começar a separar o que é pessoal e o que é jurídico. Porque quando a gente mistura os dois, o pessoal acaba sempre comendo uma parte maior do seu faturamento. Isso é praxe, assim, né, que a gente começa a ver nas empresas. Depois também é essa parte de não querer delegar. Ser aquela pessoa que fala, não, a minha empresa só funciona se eu estiver tocando ela. Se eu sair da minha empresa morre. E não é bem assim. Tá? Se você tem uma empresa e você está se sentindo sobrecarregado, provavelmente você precisa delegar mais essas funções, passar isso para outra pessoa, terceirizar, fazer com que você fique mais livre para fechar novos negócios, realmente atuar no que você é bom. Por exemplo, um arquiteto, ele tem que projetar uma casa, ele não tem que ficar atrás de um computador, emitindo nota, mandando boleto, cobrando o cliente. Isso não é uma tarefa de um arquiteto, por exemplo. Então é muito interessante que ele tenha bem essa separação de o que é pessoal, o que é pessoa jurídica e
o que eu realmente sou bom em fazer. O que eu não sou bom em fazer, eu tenho que terceirizar. E não existe essa de, a empresa só funciona se eu estiver lá. Isso daí é um pensamento antigo já. É um erro, chega a ser um erro. Não, é um erro, Porque para exatamente. avançar, o empreendedor precisa ter outras pessoas ali Sim. apoiando, outras parcerias. Se você não delega, fica só segurando, você está atrasando a sua empresa para ela evoluir. A partir do momento que você começa a delegar, começa a ter mais liberdade, você fecha mais negócios, sua empresa evolui e você fatura mais. Com Legal. certeza. Uhum. E agora a questão da conexão, do networking. Sandra, qual foi a importância de estar em grupos de networking de forma geral e também no Empreendedores Campinas para você, para o crescimento do seu negócio? O que você diz sobre grupos de networking e também do Empreendedores Campinas? O grupo de network, para mim, é a chave do negócio. Porque a partir do momento que eu entendi que fazer parte de grupos é trazer conexões, se aproximar de pessoas e as pessoas também se aproximarem de nós, ali nós compartilhamos, ali nós trocamos ideias, ali nós ouvimos as dores de cada empresário, de cada empresária, ouvimos as experiências, né, das empresas. Então, tudo isso para a minha vida trouxe assim, uma direção. Eu descobri que eu não estou sozinha. Eu descobri que eu tenho pessoas maravilhosas, inteligentes, capacitadas, que têm valores para Que agregar. podem somar com você, com a sua empresa, Exatamente. com o seu negócio. Isso, e eu agradeço muito, né, o nosso grupo que a gente participa dos empreendedores de Campinas. Eu tenho muita gratidão porque através de participar com este grupo, os meus negócios também foram alavancados. Eu Legal. tive, né, novos parceiros, né? O Felipe mesmo, ele é um parceiro deste grupo. Sim. Então, eu falo que tudo isso, eu falo que é um presente. Eu tomo desta forma na vida. Eu sou muito assim carinhosa com as coisas, com as situações. E para mim eu tomo como um presente da vida, um presente que Deus colocou e não tem por que olhar para trás, é olhar para frente. Tem muita coisa para frente e tem muito mais empresários para chegar, Sim. tem muito mais pessoas para fazer conexão, tem muito mais parceiros e parceiras para a gente, né, trabalhar. Eu falo porque eu entrei num momento de transição de carreira. E eu quero deixar uma mensagem aqui para as mulheres com mais de 50 anos, que muitas vezes elas pensam assim, agora o que eu vou fazer? Não tenho mais trabalho, passou o tempo dos meus filhos que cresceram, assumiram cada um as suas vidas, e o que eu vou fazer? Vamos empreender, vamos fazer parte de grupos de network, vamos crescer, vamos criar negócios para você, dentro do seu perfil, da sua personalidade. E é isso que eu fiz comigo. E eu tenho muita gratidão. E não tem o tempo certo, a idade certa para Não iniciar um tem, negócio. não tem. É só Basta ter um fazer. propósito, né? Um propósito e seguir. É como uma frase: se alguém oferece uma oportunidade para você, vai lá e faz. Depois você vai saber do resultado. Legal. Isso aí. E Felipe, o que você pode dizer sobre os grupos de networking também? E você já fechou o negócio através do Empreendedores Campinas? Alguma parceria já foi executada? A Sandra já deu Já um deu spoiler já. adiantamento aí sobre isso, mas comente também, por favor. Não, maravilha. De negócios, eu tenho a Sandra como parceira agora e cliente também, e também mais uma outra empresa, né, a Brasilidades, ela tá como nossa cliente também. Então, no Empreendedores Campinas, a gente já fechou negócios lá, mas no geral, em grupos de networking, o que eu senti, assim, quando eu entrei nesse mundo de empreendedorismo e não sabia muito, né, o que era realmente ser um empreendedor, eu estava numa transição de CLT para virar agora um empresário. E tinha muitas dificuldades, muitas coisas que eu achava que eu tinha que resolver, que era, né, tinha que inventar a roda novamente. E quando entrei nos grupos de networking, fui conversando, fui expondo as dores que eu tinha e fui muito bem acolhido, sempre responderam as minhas dúvidas. E eu tive um retorno muito grande, tanto profissionalmente como pessoalmente, de entender que
eu não, como a Sandra falou, eu não estou sozinho ali, tem mais empreendedores que estão ali com dificuldades, mas também que tem muitos empreendedores que já passaram por aquilo e tem um caminho muito mais fácil do que eu estava trilhando. Então, eles têm o caminho das pedras, vamos dizer assim, para que o resultado seja mais fácil de ser atingido. Então, É em vez verdade, a de... dificuldade dele de ontem, né, Uhum, é sua hoje e exatamente. um e o outro troca ali as experiências e pode surgir uma solução muito mais rápida para o seu negócio. Exatamente. Em vez de ficar batendo cabeça numa coisa ali que não tá dando certo, você já viu que você precisa de alguma coisa, uma ajuda, um milagre, você conversa com um com o outro, amigos, grupo de network, você vai vendo que tem outras saídas, outras possibilidades. Então, não se limite a ficar só naquilo. Às vezes tem mais de uma saída e às vezes é muito melhor do que você mesmo está fazendo. Show. Show. Para você que não conhece o Empreendedores Campinas, ele se reúne todas as segundas-feiras, é um grupo de networking que se reúne em um dos cafés aqui de Campinas. Os cafés são itinerantes. Na página do Instagram, @empreendedorescampinas, nós divulgamos sempre aonde nós estaremos. Eu e Ezequiel estamos à frente desse projeto, somos da English Coffee, temos a nossa empresa, mas o Empreendedores Campinas foi a forma de nos reunirmos como empresários da região de Campinas, Paulínia, Hortolândia, Sumaré, e assim nós nos reunimos todas as segundas com esse intuito, realmente de juntos crescermos, juntos ajudarmos uns aos outros a fazer o que seu negócio seja alavancado dia após dia. O crescimento através do empreendedorismo é muito importante. A união dos empresários, dos empreendedores é extremamente importante. Então, por isso, essas reuniões ocorrem todas as segundas-feiras. E Ezequiel, comente um pouquinho, brevemente, aqui sobre o Empreendedores Campinas. Bom, como a Ana Manuela mencionou, o Empreendedores Campinas é um grupo de networking. Existem vários, tanto Campinas e região, Brasil e fora, porém, mais uma vez, trazemos uma essência diferente, como a English Coffee, né? Uma escola de inglês, porém com uma essência diferente. O Empreendedores Campinas, a mesma coisa. Por quê? Os grupos de networking por aí, o pessoal segue um roteiro, né? Que geralmente é a mesma coisa entre eles. A essência do Empreendedores Campinas tem alguns pontos iguais desses outros grupos, porém, existe um ponto muito importante que eu gosto muito, que é uma etapa da reunião, que é a discussão das dores dos empresários, que geralmente em outros grupos não tem. Eu gosto muito desse momento, porque geralmente a gente convida o empreendedor que é a primeira vez que está ali na reunião para trazer uma dor. Ele vai, minha dor é contratação, eu quero fomentar as vendas e não consigo. E com isso começa a gerar muitos insights para esse empresário e automaticamente para todos, né? Então, eu diria que esse é o ponto diferencial do nosso grupo de networking, tá? E claro, como ela já mencionou, eu acredito muito em networking, porque eu participo há mais ou menos uns 7, 8 anos de networking, com o nosso há 2 anos e pouco, né? Isso. Então eu acredito muito, eu sempre trouxe resultados, não só entre os empreendedores, eu acredito muito nas referências que os empreendedores geram, né? Então eu sempre acreditei nesse braço, digamos assim. E você que é empreendedor, você deve e está convocado a participar do nosso grupo, porque com toda certeza você vai fomentar os seus negócios. E lembrando que o networking não é para você chegar lá e começar a vender para todo mundo. Na verdade, é você gerar e fomentar a sua conexão, seu relacionamento de negócios, e de uma maneira natural as referências vão acontecendo. Você pode até vender para o pessoal de uma maneira natural com o passar do tempo, mas se torna muito limitado, né? Se nós estamos em 20 empreendedores, vendi para os 20, acabou, não faz muito sentido. Então, fazendo da maneira correta, servindo os empreendedores, as referências vão chegando e de uma maneira ilimitada. De repente, a Sandra indicou a irmã dela, nem sei se ela tem irmã? Não tem. Irmão? Uma amiga. Trouxe uma amiga, falou da English Coffee, porque ela está no grupo e essa amiga fez uma aula experimental, ela virou aluna. Aí, de repente, daqui uma semana, essa amiga da Sandra indicou uma prima dela. A prima dela indicou a mãe dela. Então,
a referência feita de uma maneira correta é ilimitada. Então, por isso que nós acreditamos no networking. Show, muito bom. E uma curiosidade que o pessoal sempre pergunta, como que começou essa ideia de ter um grupo de networking? Realmente foi através das nossas salas de reuniões, lá da English Coffee, estávamos em um dia, por que não convidar o nosso amigo empresário, que nós temos o Lucas, né? E a esposa dele, sentamos, igual nós estamos aqui numa mesa, ficamos trocando ideia, nossa, funcionou isso para mim, eu fiz um tráfego pago aqui e deu certo, nossa, você já viu esse sistema? E se você colocar no Meta assim, fizer assim no tráfego pago? Então, nós trocamos ali essas ideias e nos reunimos, vamos marcar na semana seguinte para continuar, porque naquele dia começamos em torno de 19, era 22 horas e nós não tínhamos colocado em pauta tudo que nós gostaríamos. Então, deixamos para a semana seguinte, foi assim que começou. Então, por que não colocar mais pessoas e agregarmos juntos? Se ali estávamos em 4, colocamos as pessoas que trabalhavam conosco, já ficou 8, e assim foi crescendo a reunião. E é muito bacana ter essa troca de Exatamente. experiência todas as semanas. Sempre tem visitantes e esses visitantes também acabam trazendo aprendizado e levando aprendizado também. E agora falando, né, sobre futuro e inspiração aí da empresa de vocês, Felipe, onde você vê a sua empresa em 2026? Em 2026, eu já espero estar com um escritório bem estruturado, uma equipe também, pelo menos hoje estamos em 2 pessoas indo para a terceira agora, mas em 2026 eu gostaria de já estar com 5 pessoas a 6 por aí. E também atendendo mais clientes, né? Vamos dizer assim, tentar dobrar a base de clientes que eu tenho hoje. Essa é a minha esperança para 2026 e poder também, como eu acabei de falar aqui, delegar algumas funções que eu faço hoje para poder focar no comercial, fechar mais negócios, atender mais clientes e conseguir atender todo mundo com perfeição. Legal. E Sandra, qual frase ou aprendizado se resume aqui a sua jornada, tanto como CLT, que passou a ser empresária? Então, qual frase ou aprendizado que você traz para nós hoje sobre tudo isso de experiência que você já teve? O aprendizado que eu levo para a minha vida é tornar a vida extraordinária. Porque quando me falaram isso uma vez, você é uma mulher extraordinária. Eu fui pesquisar o que é isso. E quando eu me dei conta, uma pessoa extraordinária, ela é mais do que inteligente. Então, quando eu fui descobrindo esses valores, é isso que eu trago para dentro dos meus negócios. Que os meus negócios sejam extraordinários. Não só na minha vida, como na vida de cada pessoa que eu tenho como uma perspectiva ao longo, daqui para frente. O que eu quero mais? O que eu quero mais? Eu quero fazer mais extraordinário. Eu quero fazer mais extraordinário. E acreditando sempre, porque já deu certo. Eu não penso assim, vai dar certo. Eu coloco, Já deu certo. Sempre positivo. Positiva, fé. Acreditando. Já deu certo. Com certeza, legal, bacana. E Ezequiel, em 2026, English Coffee rumo aos 15 anos. 15 anos de trabalho, dedicação, prosperidade aí, graças a Deus. Sim. E o que você vê para 2026 como um alvo? Esse ano conquistamos várias coisas que nós estávamos em busca, né? Desenvolveu novos módulos do nosso RP, crescemos o time de professores, redesenhamos alguns processos, mas pensando em 2026, continuar crescendo, atingir as cidades que ainda não atingimos, né? Os estados faltam o quê? Dois, três? Três estados e as cidades que ainda não atingimos. Países também, que existem ainda muitos aí pela frente. E realmente, mas não só pensando em número, e sim pensando em pessoas que podemos transformá-las. Porque sabemos que uma pessoa falando inglês fluentemente, ela tem muito mais oportunidade, tanto pessoal, profissional. Então é essa a nossa visão, transformar vidas através do inglês. Show, muito bom. Então,
a Sandra aqui sempre trazendo a ideia de que seguros e todos os braços que tem dentro da sua empresa pode fazer a diferença. Gostaria que você finalizasse falando aqui para a câmera, chamando o pessoal para conhecer mais a sua empresa. Pode ser? Pode ser. Eu agradeço a atenção de todos. Estou muito feliz e, como eu disse, eu estou de braços abertos para receber você, sua família, a sua empresa e tomar um café comigo na Sanfap Corretora de Seguros, porque eu falo que lugar de café é lugar de conexão, é lugar de conhecimento, é lugar de aconchego e solução para os seus negócios, para a sua vida, sua família, porque no ramo de seguros nós trabalhamos de formas assim que segurança, tranquilidade, paz, solução para tudo que você tem hoje e para tudo que você vai conquistar no amanhã. Então, eu falo assim de formas objetivas, não apenas técnicas, para que você realmente entenda qual é o propósito da Sanfap. Sanfap significa segurança, significa proteção. Muito bom. Sejam bem-vindos sempre, sempre. Obrigada pela Obrigada. oportunidade. Imagina, obrigada. Nós que agradecemos. Felipe, sua vez também, olhe para a câmera, mencione aí tudo que você gostaria de finalizar. Não, maravilha. Lacrar ali. Eu gostaria de convidar a todos os empresários que estão escutando a gente aqui e se sente nessa posição que eu comentei, de um sócio que ainda faz os pagamentos, ainda está atrás do computador, fazendo planilhas, com dificuldades, a conversar com a gente, fazer uma reunião aberta. Não tem nada de contrato fechado na hora, a gente vai conversar, vou expor para você tudo que a gente pode fazer e para ajudá-lo a tirar essa carga e você poder realmente focar no que importa, que é a sua atividade principal e atender os seus clientes. Siga a gente também no Instagram, que é o Organiza, com Z e A no final, BPO, B de bola, P de pato, O de ovo, underline, que a gente pode conversar por lá mesmo. Muito obrigado pelo convite também, viu, pessoal? Nós Isso que aí. agradecemos. Ezequiel, deixe suas considerações finais também. Vamos lá. Pensando como English Coffee primeiro, tá? Você que ainda não fala inglês, eu te convido a fazer uma aula experimental. Essa aula experimental não tem custo, é justamente para você visualizar na prática o nosso método e também entendermos um pouco sobre o seu nível de inglês, tá? Então eu convido você a fazer essa aula, que tem em média de 30 a 40 minutos, e eu tenho certeza que você vai ter uma experiência super bacana e já vai desenvolver a conversação desde o primeiro dia de aula, mesmo você não sabendo falar nenhum hello, good morning, how are you, tá? Então, e para entrar em contato conosco, você pode entrar através do WhatsApp, que cai diretamente na nossa central, que é 19 4107 1329, 29. Esse número é fixo, né? Porém vinculado ao WhatsApp, 19 4107 1329. Agora, Empreendedores Campinas, você que é um empreendedor, é um empresário, você está iniciando, talvez você ainda é CLT, está começando a caminhar nessa trajetória, eu quero te convidar a participar dessa reunião e você, com toda certeza, vai gerar muitos insights e se você manter a sua recorrência, com certeza você vai fomentar os seus negócios. Então, entre em contato no nosso Insta, que é o Empreendedores Campinas. Lá tem um calendário do mês, né? Nós estamos em setembro, já temos o calendário de todas as segunda-feira, às 19 horas, e lá nós temos o local de cada segunda, de cada reunião para você participar. E você que é empreendedor, pode levar também um amigo empreendedor. É isso aí. Então, deixo aqui o pessoal convidado para conhecer mais sobre o trabalho da Sandra, do Felipe, do Ezequiel, meu, da Manuela, e quero agradecer todos vocês que estiveram aqui conosco, assistiram, visualizaram, vibraram junto conosco sobre todos os passos a passo aqui da nossa conversa e também de experiências vividas, né, dentro do empreendedorismo. Empreender não é caminhar sozinho, é crescer junto com quem compartilha experiências. Compartilhar, essa é a palavra-chave para ter uma conexão real através do empreendedorismo.
quero agradecer mais uma vez e finalizar dizendo que empreender é a chave aí para o sucesso, se você não quer mais ser ali, no caso, o CLT, né? O pessoal tem toda essa ideia de segurança através do CLT, mas nós também temos aqueles que querem ousar e empreender. Então, a mensagem final é que temos lugar ao sol aqui para todos e que empreender, sim, é uma das chaves para sucesso. Obrigada, pessoal. Alguém tem alguma colocação final? Alguém gostaria de falar mais alguma coisa? Não? Então, obrigada, pessoal. Excelente dia aí para vocês. Um abraço. Até mais.